O ataque terrorista do Hamas em Israel e o risco de uma guerra regional numa zona produtora de petróleo é mais um fator de incerteza para a economia global que se soma à guerra na Ucrânia e às consequências ainda presentes da pandemia. Como é que o BCE vai responder aos novos riscos sobre a economia europeia? Afinal, a redução dos juros em 2024 pode estar em causa? E a economia portuguesa? Como pode sair deste ciclo de estagnação económica desde o início do século? Ricardo Reis, professor na LSI e talvez o mais influente economista português, explica em entrevista ao ECO o que está em causa. Ricardo Reis, bem-vindo ao Estúdio ECO. Primeiro foi a pandemia, depois a invasão da Ucrânia, agora o ataque do Hamas a Israel e o risco de um conflito alargado, regional, com consequências ainda imprevisíveis, nomeadamente na energia. O que é que nos falta acontecer para mostrar a resiliência da economia global? Como tu dizes bem, mais do que os choques negativos, o que conta é a resiliência das economias. Sabes, António, com a idade e com certeza quando começas a olhar para a história, percebes que não há um ano em que não haja um choque negativo, onde não haja um receio acerca de alguma coisa. Isto pode ser ao nível da tua família, da tua empresa, do teu país ou do globo como um todo. Há sempre choques, há sempre coisas negativas e com elas já agora há sempre oportunidades. Sim. O que conta é a tua resiliência, a tua capacidade de te adaptares, a capacidade de lidares com isso. Isso conta quer para as pessoas, quer para as empresas, quer para os países, quer para o mundo como um todo. Portanto, quando falavas, por exemplo, da pandemia, é verdade que foi um enorme choque negativo para todos? Claro que sim, mas também veio com oportunidades. O trabalho à distância, com a reconfiguração, por exemplo, no caso português, a nossa capacidade de combatermos a nossa periferia e atrairmos quadros qualificados, cada vez mais em Portugal. Quando falas da crise energética com a invasão da Ucrânia, criou também... Quando falamos da crise energética, criou também oportunidades para países como Portugal, onde não dependemos tanto do petróleo, onde produzimos muitas energias renováveis. Sim. E onde temos uma vantagem comparativa, não absoluta, mas comparativa, em relação aos países do centro da Europa. E, portanto, quando falamos agora também no início, talvez, do novo conflito, podemos falar do lado muito negativo que vem daí, mas também podemos falar das oportunidades que ele traz e da capacidade da economia. Não só ser resiliente, portanto, eu não diria só resiliência, como tu disseste, mas também a criação de oportunidades. Os choques surgem e a capacidade de veres o em que lado é que podes aproveitá-la como uma economia acabam por ser importantes. Portanto, queria começar com essa mensagem de otimismo. Os choques, sobretudo numa economia estagnada como a portuguesa há 20 anos. Sim. Abalões são boa ideia. Os abalões devem ser até bem-vindos no sentido em que permitem criar oportunidades onde não havia antes. Talvez fosse preferível que os abalões fossem mais positivos. Mais positivos, exato. Agora, olhando para mais de uma forma mais sóbria, se quiseres, ou mais negativa, ou mesmo que seja mais correta. O conflito, eu não sou um analista político, mas de facto o conflito do Médio Oriente tem lados muito assustadores. Para além do lado humanitário, temos que nas próximas semanas vamos saber até que ponto é que isto é um conflito entre Israel e o Hamas, ou se é um conflito que se estende, em primeiro lugar, ao Líbano, em segundo lugar, ao Irão, em terceiro lugar, até de uma forma mais alargada, incluindo a Arábia Saudita e os outros países do árabe. Grandes produtores de petróleo. Claro que num conflito muito alargado é muito difícil ver como é que isso não afeta o mercado de petróleo. E o preço do petróleo continua a ser um dos grandes determinantes do preço da energia. Nesse sentido, o que é que assusta nesse choque de um lado meramente económico, não humanitário? É que, de repente, começam os últimos anos e os próximos a parecer-se demasiado com os anos 70. Nós, nos anos 70, o que é que tivemos? Uma altura no final dos anos 60 em que os bancos centrais, com a inflação a começar a subir aos pouquinhos, a serem muito confiantes com o facto de terem tido a inflação controlada durante 20 anos seguidos. Tivemos depois um choque petrolífero, em 72, que levou a um grande aumento dos preços, da inflação, com o preço da energia, ao qual os bancos centrais responderam de uma forma que hoje, historicamente, dizemos, foi correta, mas modesta. E a inflação começou a cair durante 73, 74 e 75, de uma forma lenta, não tão acelerada como hoje achamos que deviam ter feito. E depois o que é que aconteceu? Tivemos um novo choque petrolífero na segunda metade dos anos 70 que levou a que a década se tornasse, não num episódio inflacionista, mas na década da estagflação.
António, Estamos 20 anos de inflação controlada, um choque, bancos centrais complacentes em 2021, que agora ainda dizem, bem, não é preciso subir muito mais taxas de juros, porque a inflação já está a descer devagarinho e vamos lá chegar a 2025 e não é preciso ter aqui grande pressa. E de repente um novo choque petrolífero que pode deitar isso a perder e que pode levar a inflação a estender-se. Portanto, de facto, começam a haver demasiados pontos comuns com esta inflação nos anos 70, quer em termos de choques, quer em termos de erros. Então vamos Espero a que isso. isto não aconteça, mas é isso que preocupa. Mas vamos a em termos essa comparação então, Ricardo. O que é que devemos aprender do que não foi feito nos anos 70? Se calhar o BCE e os bancos centrais globais com relevância internacional podem estar hoje a admitir novamente subir mais as taxas de juros? O que aprendemos nos anos 70 é que o erro, sobretudo na segunda metade dos anos 70, foi, em primeiro lugar, um enorme receio de que ao subir as taxas de juros se causasse desemprego, sem perceber que o desemprego em si que existia nos anos 70 tinha a ver com os choques da oferta, daí se chama estagflação, e que havia uma estagnação da economia inevitável que não podia ser combatida com juros baixos. Os juros baixos, a única coisa que faziam era produzir mais inflação, mas não evitavam a subida do desemprego. Portanto, esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi uma tentativa persistente de achar que se conseguiam enganar os agentes económicos com estímulos monetários que escondessem ou camuflassem essa estagnação que acontecia à conta do que acontecia do lado da oferta da economia. E tentar sempre puxar para que, com um bocadinho mais de inflação, mas com salários controlados, houvesse uma desvalorização dos salários reais, algo que levou simplesmente a que os sindicatos, corretamente os trabalhadores, começassem a pedir cada vez salários mais altos, ao perceber que ao fim de anos estavam a ser enganados, que a inflação era sempre um pouco mais alta do que o que eles negociavam de salários, em segundo lugar. E, em terceiro lugar, uma falta de credibilidade dos bancos centrais, no sentido de começarmos a, todos os agentes económicos, dos investidores aos trabalhadores e outros, começaram a achar que a inflação nunca iria descer porque já passavam-se anos e anos em que a inflação ia para os 2%, mas depois nunca ia lá e havia sempre uma razão para não fazer. Quando olhamos para hoje, o que temos precisamente é que estamos numa altura, na minha opinião, crítica dessa forma, porque, em primeiro lugar, olhando para os mesmos 3 pontos, temos este sempre muito receio do desemprego. O desemprego continua a níveis historicamente baixos, mas vai subir, e vai subir de forma inevitável por causa do que foi o choque energético para um continente que importa energia, e a questão até quando é que os bancos centrais reagem a uma mudança de 0,2% da taxa de desemprego, dizendo não, tem que descer as taxas de juros. Em segundo lugar, que ao fim de 2 anos de inflação acima dos 2%, continuamos a dizer, não, mas a inflação está a descer, e as pessoas continuam a acreditar, e acreditam bem, mas a determinada altura começam a não acreditar se continuamos a adiar o controle dessa inflação. Sim. E em terceiro lugar, como eu dizia, não só os salários, não só as taxas de juros, mas também esta falta de credibilidade de, novamente, o adiar do controle da inflação. Portanto, o que vemos aí são desafios semelhantes aos anos 70. Até agora, eu penso que os bancos centrais têm reagido muito bem nos últimos 12 meses. Eu fui muito crítico do que fez o BCE, do que fez o Fed em 2021. Do que não fez. Ou do que não fez. Muito crítico durante 12 meses. Acho que fez errado. Fui de uma forma muito vocal, muito pública. Fui altamente crítico. Da mesma forma, nos últimos 12 a 15 meses, sou muito elogioso do que fizeram. E o que fizeram foi o maior aumento das taxas de juros da história do BCE. Maior em tamanho, mas também em ritmo. O que tivemos foi bancos centrais muito empenhados a falar que o meu mandato são os 2% da inflação e eu tenho de reagir aos 2% da inflação e eu vou entregar os 2% da inflação, seja o que for, aconteça o que for, whatever it takes, no que é o seu grande objetivo, que é o controle da inflação. E o que tiver, e também, e com grande louvor, a admissão do erro de 2021 e a reversão desse erro, mas sobretudo a admissão intelectual e importante de não estar a tentar justificar o que se fez em 2021, mas foi um erro e vamos agora corrigi-lo. Então, nos últimos 12 meses eu dou nota 19 aos bancos centrais, se quiseres. Mas chegamos agora aos 12 meses seguintes. E os 12 meses seguintes são cruciais. Neste momento, ou melhor, há 2 semanas antes do início do conflito entre Israel e Hamas, parecia-me a mim que o nível de taxa de juros estava apropriado, que no caso do BCE não seria preciso subir mais as taxas de juros. A discussão agora era quanto tempo até começarmos a descê-las, 1. 2, quanto as descer depois de começar a descer. Mas subir mais não parecia a mim que fosse necessário para trazer a inflação para baixo e que a inflação chegaria aos 2% até ao final do próximo ano. No entanto, já nessa altura eu achava que os riscos todos estavam do lado de subir. Ou seja, parecia-me inconcebível
uma descida de taxa de juros nos próximos 5 meses. Era difícil para mim imaginar qual era a configuração económica que permitisse essa descida, enquanto que eu conseguia imaginar alguns cenários que implicariam ter de subir um pouco mais. E esses cenários eram simplesmente a inflação nos próximos 2, 3, 4 meses revelar-se mais pegajosa, mais persistente do que pensávamos. Parecia-me que isso era possível. Não parecia que fosse o mais provável. Acho que a inflação ia estar a descer nos próximos meses, mas era possível fazer. Aliás, eu cito um texto do Expresso em que apontava para uma banda de variação, taxa 2,5 e os 3,5, uma banda suficientemente ampla no longo prazo, taxa de juro no longo prazo, mas é um texto, é preciso dizê-lo, pré-7 de outubro. Precisamente. Portanto, quando eu refletia sobre a taxa de juro adequada, temos de comparar a atual com a de longo prazo. No longo prazo, eu estou do lado mais falcão, se quiseres, quando acho que a taxa de juros de longo prazo vai rondar os 3,5%, 3, 3,5%, talvez 2,5%. O que significa que, neste momento, uma política monetária nos 4% é uma política monetária não particularmente restritiva, mas que, acima de tudo, quando começarmos a cortar as taxas de juros, vai haver 2 a 4, talvez 5 cortes de 5 pontos de base e não mais. Portanto, essa é a minha 10 subidas nos últimos 12 meses. Dizia, os 2 pontos. Onde é que vamos acabar? Eu acho que o corte de taxas de juros não vai ser assim tão grande quando começar a acontecer. E 2, não vai acontecer assim tão cedo. Por fim, a terceira questão que é, temos de subir mais ou não, que obviamente está relacionada com essas duas. Claro. Agora, com o que aconteceu a 7 de outubro, parece-me que há aqui mais um risco que pode puxar para termos de subir mais. E esse risco é, de facto, a subida das taxas a subida do preço de petróleo. Sim. Repara que esse risco vai ser muito difícil para os bancos centrais, tal como foi nos anos 70. Sim. Vai ser preciso muita coragem. Porquê? Porque a taxa de desemprego está a subir e a atividade económica está a decrescer na Europa. António, isso era inevitável, mesmo sem o 7 de outubro. E porquê? Porque nós tivemos um grande choque energético. Sim. Um grande choque energético. O preço da eletricidade no mercado grossista continua a ser mais do dobro do que era em 2019. E nós na Europa importamos eletricidade. Somos importadores, ponto, não é? E portanto é muito difícil a economia passar por isto, tendo em conta que nos últimos 12 meses não houve recessão nenhuma. Durante estes últimos 12 meses, essa recessão foi disfarçada com um enorme estímulo orçamental por parte de diferentes países europeus. Mas a dívida pública é o que é. E as taxas de juros estão a subir de longo prazo, de uma forma que está a apertar os orçamentos dos Estados. E nós não podemos deixar que, para evitar um aumento de 1% nas taxas de desemprego, tenhamos antes uma recessão, uma crise da dívida soberana. Ou seja, não podemos cometer o erro, e em Portugal sabemos bem, de, para combater o aumento de desemprego em 2008 e 2009, acabarmos com uma crise de 2010 a 2014 de crise devemos estar preparados para um aumento. Estou aqui a falar da Europa como um todo. Sim, nós já estávamos a entrar em recessão na zona euro. Uma recessão inevitável. Até uma recessão relativamente suave, de alguma forma, mas quase inevitável. Claro que se acrescentas a isto um aumento dos preços do petróleo, que são mais um impulso para essa recessão, aí tens o Banco Central Europeu numa situação muito difícil, que é, não pode estar a acudir, se quiseres, à economia real, porque está concentrado na inflação. Não pode, como aconteceu no último ano, deixar que seja a política orçamental a fazer esse trabalho de acudir à economia real. E, portanto, vai ser muito custoso subir as taxas de juros, porque, de facto, elas vão vir com um aumento significativo do desemprego. Mas a alternativa, e por isso é que eu falo de uma certa coragem, a alternativa é a inflação persistir e acabarmos com a estagflação, ou seja, com o desemprego a subir e a inflação manter-se alta, de uma forma que nós sabemos hoje foi tão custosa no final dos anos 70 e que só acaba, aí sim, com uma subida de taxas de juros brutal, como a que fizemos em 80 e 81, que leva a uma recessão brutal. A recessão de 82 foi a maior recessão, quer na zona euro, quer nos Estados Unidos, tínhamos tido até ao Covid. Uma recessão brutal, causada só para trazer a inflação. A recessão de 82 é só para trazer por baixo a inflação, não tem outra razão que não seja essa. E, portanto, é esse o cenário que enfrentamos agora. Eu espero que o preço do petróleo não suba, continuo otimista, continuo a achar que não vai haver mais subida de taxas de juros, mas sei que há esse risco e que está aí, e espero que a resposta a esse risco seja, de facto, perceber que tem de subir as taxas de juros. O que é que podemos ouvir da reunião do BCE que se vai realizar nos próximos dias na Grécia? Que mensagem é que vamos ouvir? Acho que vamos ouvir muito pouco. Porque não há grandes notícias ainda. Ou seja, em relação à sua última reunião, onde de facto foi uma reunião crucial, foi uma reunião em que foi decidido subir mais uma vez
mas dar um claro sinal de que parávamos aqui e não vamos subir mais. Onde havia diferentes opiniões, de certeza. Aliás, ouvimos Mário Centeno umas semanas antes a tentar influenciar no sentido perdedor, acabou por perder depois. Houve outros que puxavam no outro sentido, acabou por ganhar um certo consenso. E há um certo consenso neste momento acerca dessa direção. Os acontecimentos das últimas 2 semanas não mudam esse consenso. Porque aí está, o preço do petróleo subiu um pouco, mas ainda não muito. Ainda estamos todos à espera de ver o que acontece. Não vejo o Banco Central Europeu a fazer grandes anúncios, simplesmente a dizer que está vigilante, simplesmente a dizer que, de facto, o que foi anunciado há 2 semanas está. Se quiseres tirar alguma confiança acerca disso, pode ser, em vez de não tivesse acontecido o 7 de outubro e estariam a dizer confirma-se o que dissemos aqui há umas semanas, vamos manter-nos aqui, quando é que vamos cortar, não sabemos, mas não esperem nada até ao final do ano, de certeza, senão, ou mesmo mais tempo. Tendo em conta o que aconteceu, eu esperaria um discurso mais cauteloso que diga, bem, vamos avaliar um novo choque, não podemos excluir novas subidas de taxas de juros, contamos não o fazer, como anunciámos na última reunião, e pouco mais, porque neste momento não há dados da economia europeia que permitam contrariar essa mensagem. Há um quadro nesse cenário, digamos, mais pessimista, que tem um novo enquadramento, que são, digamos, os movimentos extremistas, à direita e à esquerda, populistas, podemos pô-los assim, e um ponto crítico é a capacidade de independência verdadeira, neste caso do Banco Central Europeu, para ter essa coragem, não é? São 2 fatores que podem influenciar muito a capacidade ou a coragem para assumir uma decisão de política monetária no cenário, digamos, vamos pô-lo assim, B, um aumento do preço do petróleo. António, deixa-me contar-lhe uma história pessoal. Aqui há pouco mais de um ano, eu fui convidado para ser uma testemunha numa audição do Parlamento Europeu. Na altura, as taxas de juros do BCE eram menos 0,25%. Exato. E eu fui convidado, sendo um dos críticos do que estava a acontecer, fui convidado e disse, na altura, isto foi há 1 ano e meio, e testemunhei e disse que achava que as taxas de juros tinham de subir pelo menos até aos 1%. Pelo menos até 1%, e eu achava mais provável 2%. Repara, já estamos nos 4%. Nos 4. Isto há 1 ano e meio eu achava que pelo menos até 1%, talvez até aos 2%. Na altura eu achava que o nível adequado para mim era 2%, mais ou menos. Na altura, não só os outros especialistas, meus colegas, se quiseres, os especialistas económicos, mas sobretudo os parlamentares, representantes do povo, gritaram que eu estava louco e que, a fazer isso, teríamos o fascismo de volta na Europa. Disseram-me que eu ia trazer o fascismo de volta à Europa se subisse as taxas de juros para os 2%, como eu achava que era necessário. Porquê? Porque havia eleições em Itália, os fascistas iam ganhar, porque se subisse as taxas de juros para os 0,5% sequer, causariam uma recessão brutal na Europa que levariam à subida dos populistas em todo o lado. Eu, na altura, enfim, com a coragem que tenho, continuava a achar que os 2%, que o pior seria não o fazer, porque acabaríamos antes com os populistas eram eleitos há mesmo, mas com a subida da inflação teríamos ainda mais eleição e que o fascismo não voltaria por causa do Banco Central para fazer o seu trabalho. Mas por causa da inflação. Isto eu, mero especialista, testemunha numa audição do Parlamento Europeu. Esta era a pressão a que a Christine Lagarde estava sujeita na altura, que há 1 ano e meio. 1 ano e meio depois ela subiu para os... o Comitê dos Senadores subiu para os 4%. O fascismo não voltou à Europa. É verdade que Meloni foi eleita em Itália, mas está-se a revelar não ser uma líder assim tão fascista quanto isso. Sim. E ao mesmo tempo na Polónia até ganharam os liberais e derrotaram os autoritários. Ou seja, há sempre pressão, vais ter sempre pressão política que vai abanar com bandeiras como o retorno do fascismo, ou o que for, ou o retorno do populismo, para te convencerem a não fazer a coisa certa. Mas eu confio que quem foi nomeado para estes cargos consiga perceber que isso consiga identificar o que isso é, são pressões, e consiga fazer o seu trabalho certo. Há sempre pressões, quer seja na tua família, na tua empresa, numa instituição grande, e tu tens de perceber, tens de fazer a coisa certa. E a coisa certa, se for subir as taxas de juros, tendo em conta que o Banco Central Europeu tem um mandato claríssimo de controle da inflação, deve fazê-lo. Vão surgir pressões políticas? Claro que vão. A toda hora elas existem. Vão ser mais intensas? Talvez sejam assim. Mas a independência de uma instituição, que depende muito da independência de quem a lidera, sim, e quem lidera estas instituições tem um mandato claríssimo, e tem um mandato que não pode ser despedida, e tem um mandato elicitado num tratado internacional. Ao contrário de um governador de Portugal, que não tem um tratado tão forte que o proteja, tens um mandato que te diz precisamente o que tens de fazer, que é concentrar-te na inflação, precisamente para evitar o que foi os erros dos anos 70, onde a pressão política, por exemplo, foi muito
séria e muito clara e levou às más decisões a serem tomadas. Portanto, eu confio que isso não aconteça. Com certeza que depende da coragem das pessoas, mas institucionalmente, e temos os mecanismos para proteger essa independência, temos. Christine Lagarde não pode ser despedida pela pressão dos que acham que uma subida de taxa de juros vai... Marcelo Rebelo de Sousa, repare, Ainda há ela poucas fala- semanas dizia-se mesmo. O BCE, com a subida dos juros, está a criar as condições para o avanço dos populistas. O Presidente da República aqui em Portugal. Como eu disse, isso, e não me surpreende que isso aconteça, vai acontecer mais, e Christine Lagarde deve sorrir delicadamente, dizer sim, sim e fazer o que está certo para controlar a inflação. O Governador do Banco de Portugal, como os outros governadores, está sentado no Conselho de Governadores, não em nome do Banco de Portugal, mas em nome próprio, precisamente para garantir a independência da instituição. A verdade é que o Governador do Banco de Portugal tem tido uma posição, há pouco ouvi-o de falar nos falcões, às pombas e os falcões. Podemos dizer que Mário Centeno é uma pomba no meio da... E tem perdido, de facto. Tem perdido na sucessão nos últimos meses, na avaliação do que deve ser a política monetária. Estará mais condicionado pela avaliação do que é o efeito de uma política monetária, que necessariamente é diferente a partir de Frankfurt para a Alemanha, para a Espanha, para Portugal. Antes de mais, num comitê em que as pessoas têm diferentes opiniões, é salutar que tu aches que devemos subir as taxas de juros um pouco mais, que eu acho que devemos subir um pouco menos e que outra pessoa acha que até as devíamos cortar. É para isso que temos um comitê com várias pessoas que votam, para elas terem opiniões. Cada uma delas, ainda para mais, é alicerçada num staff de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas que trabalham nos seus bancos, Sim. cada um a fazer a sua investigação, olhar para os dados, a interpretá-los, a tentar perceber o que se passa, no que é um sistema muito Uma complexo. rede, não é? É muito salutar que haja discordâncias. Portanto, quando dizemos que Mário Centeno tem perdido, eu não gosto de usar essa expressão perder. Ele tem feito um contributo, de certeza, muito positivo em trazer para a discussão uma perspectiva que tem muito de intelectualmente sólido, correto, honesto, valioso para as decisões do Conselho de Governadores. Ele tem dito a sua opinião, tem exprimido de uma forma muito correta, na minha opinião, da maior parte das vezes, e, portanto, essa opinião tem ganho, no sentido em que, se ele não estivesse ali Contribui. e outros como ele, às tantas as taxas de juros tinham subido demasiado em relação ao que deviam ter subido. Portanto, eu não acho que ele tenha perdido nesse sentido, tem contribuído à discussão. Ele tem publicamente, e não somos nós a chamá-lo de pomba, tem citado do lado dos que acham que se deve cortar mesmo as taxas de juros, que já subiu demasiado e que soube errou. E talvez daqui a 12 meses eu esteja aqui contigo a dizer, olha, Mário Centeno tinha razão, e de facto, quando aconteceu nos próximos 12 meses, seja a ver que nós já subimos demasiado. Não, de forma alguma, o que ele defende em termos de monetário intelectualmente está errado. É uma perspectiva, não uma é a minha, perspectiva, sim, claro. não tem sido a da maioria dos governadores, mas tem contribuído, para a minha opinião, tem contribuído com certeza para as votações que temos visto e de uma forma muito positiva. Portanto, em primeiro lugar, queria esclarecer isso. Agora, em segundo lugar, em relação à tua pergunta, o papel dos governadores dos diferentes bancos centrais é usarem a informação local que têm, a evolução da sua economia, usarem o seu staff independente dos seus bancos para trazer estas perspectivas para a discussão do que é apropriado para a zona euro como um todo. Eles estão de olho na inflação na zona Na euro. zona euro. E é isso que determina a subida das taxas de juros, o que se passa na zona euro. Nesse sentido, e aliás, quando pensamos, por exemplo, nas votações, para a economia alemã, nos últimos 6 meses, António, provavelmente estaria mais apropriado cortar mais taxas de juros ou subir menos do que para a economia portuguesa, que não tem sofrido tanto como a alemã. Sim. E, no entanto, na votação tem visto precisamente o oposto. O governador do Banco Central alemão tem estado do lado mais falcão e o governador do Banco Português mais pomba. Isto acaba por ser uma prova daquilo que te disse, que Mário Centeno não está a votar tendo em conta os interesses só de Portugal, mas antes tendo em conta a zona euro como um todo, e o mesmo se aplica a Joachim Nagel do Bundesbank. Portanto, os últimos 12 meses mostram que, de facto, eles não estão a considerar apenas, como aliás são claramente instituídos pelo Tratado de Maastricht, os interesses do seu país, mas antes os interesses da zona euro como um todo, como aliás deveriam fazer. Claro que estamos a falar de seres humanos na mesma, que com certeza que estão sujeitos a pressões, e quando falavas antes das pressões E as políticas, suas próprias expectativas. com certeza, e da mesma forma que os membros internos do Conselho de Governadores em Frankfurt, do Banco Central Europeu, têm um mandato de 8 anos muito independente, o Governador do Banco de Portugal é nomeado e renomeado e despedido e sujeito a pressões internas, como aliás vimos, as terríveis pressões internas que o anterior Governador Carlos Costa foi sujeito pelo governo de António Costa
e a forma como foi atacado brutalmente pelo Ministério das Finanças E publicamente. de uma forma, na altura, como foi público, desapropriada e mesmo vista como bastante deselegante, exigindo até uma intervenção do próprio Banco Central Europeu, na altura, como foi amplamente noticiado. Portanto, essas pressões existem e são difíceis, às vezes, de resistir como seres humanos. Como eu diria, parece-me que os membros internos do Conselho em Frankfurt têm uma independência institucional muito forte que lhes permite simplesmente apelar à coragem. Quando se fala dos governadores dos bancos nacionais, é mais difícil, porque não têm a mesma proteção, claro, para esse sentido. Esperemos que políticos, como o nosso estimado e respeitável Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, percebam isso e, portanto, também protejam as instituições portuguesas, como, aliás, é a prerrogativa e o mandato do Presidente da República, é respeitar o saudável funcionamento das instituições portuguesas e, portanto, eu esperaria que o Primeiro-Ministro possa pôr alguma pressão, mas que não fosse o Presidente da República a pôr essa pressão, mas antes a proteger a instituição Banco de Portugal dessa pressão que pode vir do lado mais político. Em termos europeus, os governos têm contribuído para controlar a inflação ou nem por isso? Com as suas políticas orçamentais, obviamente. As políticas... António, quando olhamos para os últimos 4 anos, o que vemos é que... Ou 3 anos, perdão. O que vemos é que em 2020 tivemos um grande estímulo orçamental para combater a pandemia. Pareceu-me muito bem. Com certeza que apoia-se, quer na altura, quer agora apoio, embora nesta altura, para muitos países, Portugal não. Me parece que os apoios têm sido exagerados, em que se gastou muito dinheiro de uma forma pouco eficiente. Portugal até está muito bem nesse sentido, foi dos que gastou menos e de uma forma que me pareceu até mais eficiente, em algumas perspectivas. Em 2021, quando a economia já estava a recuperar e a subir, havia receios de que não subisse o suficiente e, na Europa, com o atraso de reação de 2020, tivemos a negociação do PRR, do Next Gen EU, tivemos nos Estados Unidos o IRA, o Inflation Reduction Act, e tivemos um novo estímulo orçamental. Nessa altura já, enfim, no caso europeu, com um objetivo mais de médio e longo prazo de digitalização da economia, tudo que esteve associado ao PRR. Mas a verdade é que tivemos um estímulo orçamental. 2020, pandemia, 2021, longo prazo. 2022, a Rússia invade a Ucrânia e temos um estímulo orçamental de forma a proteger os mais desfavorecidos, de forma a ajudar a nossa economia a ajustar-se a um aumento do preço de energia. Mas só são 3 de seguida. Estamos agora em 2023. E o que vemos é que vários países da zona euro que deviam ter algumas das medidas de emergência de 2022 a expirarem, ou mesmo algumas de 2020, estão a resistir a deixá-las expirar. Portanto, neste momento, em termos orçamentais, o que vemos em vários países da zona euro, não tanto em Portugal, já agora, novamente, Portugal já lá vamos. Está bem aqui, o que estamos a ver é precisamente, enfim, está-se a determinar até que ponto é que há novos estímulos orçamentais ainda este ano e mesmo estendendo-se a 2024. Começam a ser muitos estímulos orçamentais e a dívida pública mostra isso. E as taxas de juros da dívida pública começam a mostrar isso, não é? Começam a ser muitas emergências a todos os anos a dizer vamos abrir os cordões à Bolsa. Na altura a Bolsa começa, se tanto abrem os cordões, começa a Bolsa a ficar completamente vazia. Sim. No sentido do que diz respeito à inflação, repara que todos estes estímulos tiveram uma razão de ser que eu posso apoiar em termos de política económica. Todos estes estímulos com certeza contribuíram para puxar a inflação para cima, mas a mim, pelo menos, isso não me assusta, no sentido em que, bem, o Banco Central Europeu pode responder subindo mais taxas de juros. Claro, tem um instrumento. Assim seja, o seu instrumento. Mas, quando começamos a olhar para a frente e começamos a falar de ainda mais estímulos orçamentais, é preciso perceber que chegamos a um ponto agora em que mais estímulos orçamentais significam mais 1% de taxa de juros. Ou seja, começamos a entrar num produto contraprodutivo em que mais estímulos simplesmente levam a uma reação do Banco Central Europeu com mais subidas de taxas de juros. Portanto, eu não diria que os Ministérios das Finanças, a política orçamental, têm tornado o papel do BCE mais difícil. Não. Tem feito a sua tarefa, com a sua independência, e ainda bem que assim é. Mas, de facto, começamos a olhar a uma altura em que, sobretudo quando falamos de expirar de algumas medidas temporárias, em França, na Bélgica, na Holanda, há discussões políticas muito importantes nesta altura, em que se está a ver que os Ministros das Finanças não têm, eles sim, a coragem de dizer que não podemos continuar a pagar tudo, e ao fazê-lo estão a, de facto, contribuir para o aumento da inflação e estão a contribuir para que o Banco Central Europeu tenha a subir ainda mais as taxas de juros. Portanto, quando falávamos há pouco dos riscos, o de petróleo é mais recente, o risco que eu falaria aqui há 1 mês ou há 2 meses, e continuo a falar, é o que acontece na política orçamental nos próximos meses
nos países importantes da Europa, no centro da Europa, onde esta é uma discussão muito acesa neste momento. E que depois impactam muito no que é a inflação média da zona euro e tal, obviamente, exatamente. na própria política monetária do BCE. Vamos ao orçamento português. Começo com uma provocação, Ricardo. É um dos melhores orçamentos. É mesmo? Eu escrevi no Expresso que é um dos melhores orçamentos aprovados por António Costa. Porquê? Um dos melhores dos 8 últimos, ou dos 8 Precisamente. aprovados por António Costa. Precisamente. É mesmo? Acho que é no sentido seguinte. No sentido em que, não é um orçamento que não tem aquela farsa a que nos habituámos durante anos, em que se anunciavam grandes investimentos públicos que depois não eram realizados, nenhum deles, porque as verbas ficaram cativadas. Portanto, aprecio que, ao menos ao não prometer programas, não entremos nessa farsa durante meses, como aconteceu durante anos. 2. É um orçamento que corta impostos e responde ao que parecem ser os desejos de muitos portugueses que, numa sondagem recente, falavam de como gostavam, como achavam que de facto a carga fiscal era grande demais. Portanto, é um orçamento que corta impostos. 3. É um orçamento positivo no sentido em que faz aquilo que os governos de António Costa sempre têm feito, e aqui, obviamente, de uma forma transparente, que é favorece as pessoas com o salário mínimo e favorece os pensionistas. Prejudica todos os outros, em termos relativos, mas favorece esses dois. E até, neste momento, até favorece um bocadinho os mais jovens, com o IRS jovem, que têm sido os mais prejudicados pelos 8 orçamentos anteriores, ou pelos 7 orçamentos anteriores. Portanto, em todos esses lados, é um orçamento melhor dos últimos 8 anos. E para além disso, e mais importante de tudo, é um orçamento que continua com rigor orçamental. Portanto, continua com rigor orçamental da dívida pública, que tem de ser a prioridade número 1, continua a favorecer o apoio eleitoral do PS, que lhe deu a maioria absoluta, pensionistas e pessoas com salário mínimo, e não entra na farsa do investimento público e, em quarto lugar, ainda, baixa os impostos. Portanto, nesse sentido, em relação aos orçamentos anteriores, parece-me melhor. Agora, se é um orçamento bom, isso é uma questão diferente. Já lá vamos. Mas nesses lados, parece-me que é um orçamento melhor nesse lado. Eu não posso deixar de passar a afirmação sobre a descida de impostos. Desce o IRS, é certo? Devolve contas do próprio governo, enfim, 1.500 milhões de euros, números redondos. Atualizações de taxas, redução de escalões, mas a carga fiscal volta a ter um recorde com uma atividade económica que até abranda muito, não é? 1,5% de crescimento real no próximo ano, mas sobretudo com impostos indiretos, de consumo a subirem bastante. Portanto, dá com uma mão no IRS a essas classes e até uma classe média, podemos dizer, a realidade portuguesa é uma classe média, quem ganha 1.500, 2.000 euros, até ao tal quinto escalão de rendimentos, mas nos impostos indiretos sobe muito. Mas depois há 2 dados que eu gostava, Ricardo, que tu comentasse. A despesa pública aumenta para valores estratosféricos. É valores absolutos. 115 mil milhões de euros, se a memória não me falha. Claramente acima dos 100 mil milhões e a subir. Isto é, a escalada continua. E, obviamente, se avaliarmos em termos absolutos, a receita fiscal, em milhares de milhões, também aumenta para suportar este aumento da despesa. Este caminho é sustentável, isto faz, só nessa dimensão, digamos, da receita fiscal, dos impostos, deste orçamento, mesmo assim, o melhor dos últimos 8 de António Costa? Deixa-me separar a resposta em 2 partes. Uma, se é sustentável, e 2, discutir as variáveis que tu apresentas e porque é que é o melhor orçamento dos últimos 7 anos, ou 8, ou se é mau ou bom. António, os portugueses votaram há pouco tempo. E votaram num partido de esquerda, ao qual deram a maioria absoluta, que não enganou ninguém, que disse que, como eles, a despesa ia aumentar e que estava comprometido com o rigor orçamental. Rigor orçamental mais despesa aumentar implica a carga fiscal aumentar. Não me parece que o aumento neste ano defraude o que foi prometido pelo governo de António Costa, que uma maioria absoluta dos portugueses votaram. Se queriam que a carga fiscal baixasse, deviam ter votado mais à direita. Porque o outro partido ia baixar a carga fiscal e os portugueses, em maioria absoluta, escolheram esse caminho. Portanto, não sou eu aqui a dizer que essa é a opção errada ou certa, é claríssimo e segue no sentido do que foi a votação dos portugueses, em primeiro lugar. Em segundo lugar, em relação aos impostos diretos ou indiretos, repara que num país em que o crescimento económico está estagnado, já a capacidade de gerir rendimento é
o grande entrave, se quiseres. Diminuir os impostos sobre o rendimento para estimular as pessoas a procurarem formas de aumentar, a serem mais recompensadas pela produção de riqueza, parece-me correto. Ao mesmo tempo que, tendo em conta, novamente, que a carga fiscal ia aumentar, os portugueses votaram para isso, tens de arranjar a receita do outro lado, se não é o direto, é o indireto. E repara que o indireto, em contraparte com o direto, o que faz é penalizar o consumo em relação à poupança. Num país que poupa pouco, que tem de crescer, parece-me que diminuir impostos diretos e aumentar indiretos parece-me a resposta certa. Novamente, dentro da restrição de que vais aumentar a carga fiscal, foi isso que prometeste e nisso os portugueses votaram. Okay? Portanto, essa mudança de composição de diretos para indiretos, a mim parece-me razoável, nesse sentido. Segundo lugar. Terceiro lugar, em relação ao aumento da despesa. Novamente, repara que, porque é que a despesa aumenta? Aumenta em parte porque há um aumento algum no investimento público e aumenta também pelo peso que temos em termos de pensões públicas e em termos de despesas de saúde. Há dois ou três setores que são dinâmicos, independentemente do que se faça, não é? E esses setores, novamente, e isso tivemos não só na última eleição, mas já em várias eleições, a verdade é que nós tivemos um governo já há muito tempo, na altura do FMI, já há mais de uma década, que tentou fazer reformas estruturais no que dizem respeito à despesa, por exemplo, com pensões, que foram depois rejeitadas em eleição, atrás de eleição. Portanto, os portugueses, de uma certa forma, não querem que essa despesa caia, se quiseres. Portanto, em termos, obviamente, de um orçamento que, numa democracia, tende a responder ao que os portugueses querem, parece que a maioria absoluta dos portugueses escolhe este caminho. E, portanto, dentro dessa restrição, que é uma restrição muito importante da democracia, o governo está a corresponder ao que os portugueses querem. A cortar impostos, a mudar impostos, cortar impostos diretos, a aumentar impostos diretos, a ter rigor orçamental, a não mexer nas pensões, em aumentar salários mínimos. Portanto, daí eu ter separado em duas partes a resposta. A primeira parte da resposta era ser um bom orçamento, tendo em conta o que o eleitorado quer, tendo em conta até o que tinham sido os orçamentos anteriores. Sim. Segundo lugar, este caminho é sustentável? Eu penso que não. Eu penso que não é sustentável. E digo isto com esta segurança porque não estou a falar não é sustentável daqui a 5 anos. Não é sustentável há mais de 10 anos. Nós estamos desde 2001, desde o discurso do país que está à tanga e do pânico, com um aumento na despesa pública que não para, sem investimento público nenhum nos últimos 8 anos, que pouca diferença fez, que tem a ver com um conjunto de regras e sistemas que absorvem muitos recursos e, ao mesmo tempo, uma falta de preocupação, de investimento, de desejo de reformas, de mudanças, que permitam criar a riqueza que sustenta esse sistema. Eu sou completamente a favor de um sistema de pensões e de um sistema de saúde, e não só, ao nível do que nós temos, ou até mais generoso. Mas tenho de ter noção de que é preciso gerar a riqueza que o sustenta. E a falta de capacidade inovadora, de capacidade de reforma, com uma breve exceção ali durante uns anos com o programa do FMI, que este país tem revelado nos últimos 23 anos, é de facto exasperante. É exasperante a forma como nós, consecutivamente, eleição atrás de eleição nos últimos anos, elegemos um governo que promete não mudar nada, que promete não reformar nada. Aliás, o Primeiro-Ministro ainda sendo assim, é insustentável, de facto, teres, ao mesmo tempo, não querer mudar nada em termos de económico, não querer fazer reformas económicas e, ao mesmo tempo, não querer mexer, não querer cortar num Estado social que não é particularmente grande em comparação aos europeus, mas que em relação ao que nós produzimos é muito grande. E isso é insustentável e isso reflete-se em quê? Em cada vez uma carga fiscal que aumenta cada vez mais, em não haver estímulo nenhum em que haja um crescimento económico e em Portugal está neste estado estagnado já há 23 anos e a não se ver a recuperar desse estado nos próximos 5. Aliás, ainda há dias o Primeiro-Ministro dizia a Segurança Social está bem e recomenda-se. Portanto, dizendo, provavelmente criando incentivo, por exemplo, aos atuais trabalhadores, não se preocupem, não precisam de poupar muito. A Segurança Social vai estar cá para pagar as vossas pensões de acordo com as expectativas que têm hoje, não é? Portugal, a economia portuguesa tem de crescer. Ao nível em que a economia portuguesa cresceu nos últimos 23 anos, incluindo mesmo os últimos 7 anos, onde cresceu um pouco mais do que a média europeia, nós não conseguimos suster a segurança social que temos, a não ser aumentando imenso a carga fiscal e começamos a entrar numa espiral decrescente em que aumentas a carga fiscal e isso prejudica ainda mais o crescimento, o que torna cada vez mais difícil pagar essas contas. O Ricardo sublinha muito e valoriza muito, e enfim, eu também bem, a descida do rácio da dívida, de facto, nos está a tirar
digamos, do pelotão dos endividados que estão muito expostos ao mercado. Mas ainda assim, em termos absolutos, a dívida tem estado a subir. O rácio tem estado a descer, enfim, e o rácio, obviamente, é materialmente mais relevante, o valor da dívida tem estado a subir. Ainda assim, já deveríamos estar a trabalhar mesmo para descer o valor nominal da dívida? Ou o rácio continua a ser, apesar de tudo, o indicador que devemos ter em conta? Sobretudo numa altura em que tens uma inflação relativamente elevada, como nos últimos anos, descer o valor nominal da dívida seria um choque da austeridade fiscal que me parece que seria louco. Reunir a economia. Quer dizer, a ideia de que nos últimos 2 anos, com uma inflação que esteve na média nos 7%, 6% e 8%, em termos reais sequer, só ajustados para a inflação, significa que tu tinhas de ter cortado em termos reais a despesa em 12%. Foi mais ou menos a inflação acumulada nos últimos 2 anos. Isso parece uma loucura. Seria uma violência, cortar 12%, não vejo sequer como é que seria possível. Portanto, cortar em termos nominais parece muito difícil. Não vejo sequer, não parece sequer fosse aconselhado em termos económicos, sociais, seja o que for. Eu acho que o foco no rácio está perfeitamente adequado, isto tem funcionado. No mundo ideal tinha descido ainda mais e ainda mais depressa. Portugal, como tu dizes, continua muito endividado. Portugal, neste momento, está altamente favorecido na sua imagem internacional. Portugal, hoje, a nossa dívida pública, está a pagar aproximadamente o mesmo que a Bélgica. A Bélgica tem uma dívida pública que é 40% menor que a nossa, tem perspectivas de crescimento iguais às nossas, tem uma despesa pública muito mais sob controle. E nós, neste momento, pagamos a mesma taxa de juros que eles e menos 0,5% do que a Espanha. Os investidores estão a avaliar corretamente. Que, em termos económicos, a economia não parece muito pior que a portuguesa, de forma alguma. Ou seja, os investidores estão muito otimistas em relação a Portugal. Estão a avaliar corretamente, sim, porque olham e veem veem um governo atual completamente empenhado em um primeiro-ministro que já deu provas dadas de que leva o rigor orçamental a sério, veem à direita o mesmo e, portanto, veem que, independentemente de qualquer estabilidade política ou mesmo económica, há um compromisso sério com o descimento da dívida, com a descida da dívida, perdão. E por isso estamos a ser altamente beneficiados nesta altura, estamos a pagar muito menos de juros do que os indicadores económicos justificariam. Ainda bem que assim é, não vamos deitar isso a perder, porque sabemos o que está do outro lado, quando estávamos a pagar taxas de juros em 2011 e 2012, que eram muito acima do que os indicadores económicos justificavam, porque havia uma completa falta de crença no governo português em 2010. Portanto, parece-me isso positivo. Podíamos estar a descer de forma mais depressa, António, de uma forma macroeconómica, idealmente, com certeza. Quando olhas para o que tinha de ser cortado e para a violência que isso teria, não me parece que fosse fácil, de forma alguma, cortar mais coisas. Portanto, eu acho que o ritmo que estamos a descer da dívida pública é adequado e não me parece que fazê-lo mais depressa fosse uma boa ideia. O bolo não está a crescer, como escreveu recentemente no Expresso. Isto é, diria, a expressão agora é minha, falta a este orçamento, como faltou aos outros, fermento. Falta fermento. Exatamente. Que fermento é que deveria ser introduzido nos próximos orçamentos? Enfim, os orçamentos também, às vezes também temos, se calhar, uma expectativa demasiado elevada sobre o papel de cada orçamento por si. Isto é uma política e uma continuidade. Claro. E felizmente este ano, por exemplo, não há há descida de escalões de IRS, mas não há reforma de IRS, e ainda bem, os orçamentos não são para isso, são para outra coisa. Mas o que é que falta introduzir, ou o que é que deve ser introduzido, no quadro em que estamos a viver, nos próximos anos, para que, de facto, a economia portuguesa possa mesmo crescer? Ponto número 1. Como dizes muito bem, o orçamento é nada mais do que as contas e os planos do Estado. Estado esse que é de longe o maior agente económico na nossa economia. E, portanto, quando discutimos essas contas, a razão pela qual temos as discussões sobre crescimento económico agora e política económica é porque o orçamento acaba por ditar o que o governo vai fazer nos próximos 12 meses. Não é o orçamento em si que seja importante, mas acaba por ser o ponto, uma vez por ano, em que discutimos a política económica. Ponto número 2. Quando falamos do fermento que falta, com certeza, e daí eu, de uma forma muito crítica deste orçamento e de todos os orçamentos que precederam, tenho sido constantemente muito crítico, porque estes orçamentos, mas novamente, toda a política económica dos últimos 7 anos tem-lhe faltado qualquer preocupação com o crescimento. Surge às vezes num discurso quando são criticados, mas há muito pouca preocupação com o crescimento económico. Nesse sentido, quando perguntas de onde é que pode vir esse fermento, deixa-me dividir a resposta em diferentes partes. Em primeiro lugar, António, antes de sequer começarmos a discutir o ponto, é sequer a preocupação do lado do cozinheiro em que devia pôr fermento no bolo. A minha maior preocupação é, e nisso sou crítico do governo atual, é não ver essa preocupação. Não ver o cozinheiro sequer a perguntar onde é que está o fermento. Eu não vejo, nos últimos anos,
uma preocupação do governo em perguntar como é que eu ponho esta economia a crescer, o que vou fazer, incluindo coisas dolorosas, incluindo coisas impopulares, mas se quer pensar onde é que está o fermento, se quiseres, se quer pensar em quanto dinheiro eu tenho de pagar para comprar o fermento. A verdade é que, para o bem e para o mal, o governo da Costa, muito bem nos primeiros anos, tem sido governos de repartição, de paz social, de redistribuição de bolo, é essa a grande preocupação, e muito menor a do crescimento do bolo. Portanto, em primeiro lugar, simplesmente essa preocupação com o crescimento do bolo, neste orçamento, novamente, não há nada lá sobre o crescimento do bolo, há muito pouco sobre a estimulação, o estímulo da atividade económica. Aliás, mesmo nos últimos anos, ela só surgiu quando se falou do PRR, ou seja, quando nos começaram a pôr o fermento à frente e a dizer faça alguma coisa com ele, aí falámos um pouco do fermento sequer, mas mesmo aí, quando olhas para os programas de investimento do PRR, não vês uma ideia muito clara do que vai ser o nosso. E os impactos limitados até. Isso em primeiro lugar, em termos de, antes de me falar sequer de qual o fermento a usar, sequer pensares que devia haver fermento, era uma boa ideia. Segundo lugar, criar as condições para esse crescimento. Para além de sequer pensar que é preciso haver fermento, ter de haver as condições, no caso, na tua analogia do bolo, a mistura do fermento, a criar os outros ingredientes, a receita, se quiseres, para fazer. E aqui parece-me que mais importante em Portugal, e muito importante em Portugal, é criar essas condições para que o bolo possa crescer, nem que não seja porque se tu não vais pôr o fermento, a tua companhia ao lado que está a tentar fazer o bolo, possa ele ou ela porem o fermento na tua vez, já que tu não estás a fazer. E aqui em Portugal, nós continuamos, ou pelo menos temos de fazer um esforço maior para propiciar o crescimento económico. E o que é que fazemos com esse propiciar? Estamos a dizer com o pôr menos entraves à atividade privada, permitir que as empresas possam, de uma forma mais flexível, ajustarem-se ao mercado, permitir que os trabalhadores não estejam presos em contratos, muitas vezes rígidos, em contratos que não lhes permitem criar as suas próprias empresas, despedir-se e ir para outras empresas, em que não estejam presos em empregos de função pública protegidos, em que estão a ser completamente mal aproveitados, mas que estão presos a toda uma série de incentivos em termos de reformas e despedimentos e outros que os levam a estar presos nesses empregos, em que não tenhamos as empresas com enormes dificuldades em entrar em mercados externos, causadas porque, por exemplo, é muito difícil ter licenciamentos em Portugal, é muito difícil conseguir um visto para eu conseguir contratar um quadro qualificado do estrangeiro que me venha complementar os meus trabalhadores portugueses e me permita conquistar outros mercados. Que, em geral, do lado do Estado também, porque estamos a falar de Estado, haja também um discurso que não diaboliza a propriedade privada ou o lucro, que estimula a procura pelas pessoas das suas oportunidades para fazerem melhor. Portanto, em segundo lugar, primeiro ter o fermento, em segundo lugar, simplesmente, o Estado criar condições sem que ele tenha de escolher setores, deixar que a economia por si cresça aqui. Um Estado que não tenha feito o que muitas vezes faz em Portugal, e o que eu chamei muitas vezes, já nas minhas escritas, a expropriação do sucesso. Em Portugal, quando tens um setor que se dá bem, quer seja do Uber ou Airbnb ou o que for, tributa-se imediatamente, mata-se a galinha imediatamente. Em Portugal, sempre que quando tens uma empresa a crescer bem, imediatamente o Estado começa a questionar com inspeções até que forma é que esta pessoa está a enganar ou não está a enganar. Até que ponto é que, até próprio no espaço público, se diaboliza quem consegue, por sorte, que seja, e nem o seu primeiro, que tenha alguns lucros. E, portanto, nesta perspectiva toda, o sentido em que o Estado pode contribuir no seu discurso, nas suas medidas, no dia-a-dia, António, falando com as empresas, falando com os trabalhadores, em que é que eu posso facilitar, em que é que eu posso fazer. Isto não sou eu a imaginar um mundo ideal, António. A Irlanda, um país não muito diferente do país, é isso que é muito diferente no Estado irlandês. O Estado irlandês, de formas que podemos condenar às vezes, de formas oportunistas, de formas que aproveitadoras, faz isso de uma forma persistente, consistente. Quando foi do Brexit, os irlandeses tiveram imediatamente a mandar delegações para o Reino Unido, a mudar as suas próprias leis internas para encorajar empresas europeias para se mudarem de Londres para Dublin, a fazer tudo e mais alguma coisa de forma aproveitadora, oportunista, a reagir ao que os seus empresários queriam ou não queriam. Quando foi esta discussão dos IRC mínimo, tiveste a Irlanda, não só em termos internacionais, mas localmente, a falar com as empresas, a tentar ajustar-se. Quando as pessoas tiveram dificuldade a arranjar casa e com reformas, tiveste o governo de uma forma muito proativa a tentar resolver esses problemas. Essa questão e essa orientação já era um grande passo. Tratando do fermento, tratando da receita, da atitude, de resolver problemas,
Depois chegamos então, aí sim, àquilo que tu provavelmente querias saber, que era, mas quais são as prioridades, quais serão os setores? Não há uma bala de prata, não é? Eu, por Mas há natureza, várias, não é? eu, por natureza, acho que a experiência ensina-nos que quando os governos se convencem demasiado que temos de apostar neste ou naquele setor, são mais os erros do que os casos de sucesso. Há casos de sucesso também, mas são muitos falhanços porque, enfim, nunca sabemos bem. E isto porquê? Porque mesmo quando identificamos um caso de sucesso, António, quando identificamos uma indústria onde Portugal poderia ter uma grande oportunidade, as renováveis, por exemplo, talvez o setor na biotecnologia e na saúde, onde Portugal até podia aproveitar, penso que, algumas oportunidades. O que tens é que depois de escolhido esse setor, muitas vezes corretamente, o que surge é uma rigidez natural do Estado e dos políticos em empenharem-se, mesmo que um ano depois se revela que afinal devia ser outro setor. A condenação das políticas industriais não é que em si o Estado não consiga identificar setores. A condenação das políticas industriais e a razão pela qual elas funcionam mal é que depois o Estado é muito teimoso. Os políticos são muito teimosos, não querem admitir que erraram e, ao contrário do que acontece muitas vezes no setor privado, em que tu fazes uma aposta e ao fim de 6 meses estás a fazer prejuízos e, se és teimoso, vais à falência e desapareces, se não tens de aprender que tens de funcionar, os Estados-governos são muito rígidos acerca disso. Os grandes sucessos da política industrial dos últimos décadas, Singapura à cabeça como um país altamente intervencionista, a própria China, já agora, são onde vês a grande razão de sucesso, muitas vezes é essa flexibilidade, esse admitir dos erros, esse mudar rapidamente. Na questão da China, porque há uma competição entre províncias e entre diferentes membros do partido que querem favorecer. Em questão de Singapura, assentas por alguns líderes mais iluminados, se quiseres. Em Portugal, eu tenho confiança que nós, escolhendo setores, vamos ter essa atividade? Não tenho. Gostaria que tivéssemos. Se me dissesses que o Estado vai apostar neste ou naquele setor e quando se perceber daqui a um ano que ele não funcionar, vai rapidamente mudar e reavaliar, não tenho essa confiança. Não tenho essa confiança até porque dentro das políticas públicas em Portugal, um enorme déficit, que persiste há muitas décadas, muitos já escreveram sobre isso, é a falta de avaliação. Nós fazemos políticas públicas e não temos, dentro da própria máquina do Estado, uma capacidade de fazer uma avaliação do que correu bem, do que correu mal, de aprender. Porquê? Porque os políticos são muito, e não só os políticos, os próprios funcionários públicos, são muito, diria, avessos à crítica, avessos a dizer, de facto, errei aqui que vou fazer diferente. E às vezes a própria imprensa e os próprios cidadãos, como eu e tu, somos demasiado críticos. Quando aprendemos alguma coisa funcionou mal, dizemos, bem, tente despedir essa pessoa e envergonhamos-la em público. E mas dizemos, bem, correu mal, vamos tentar outra corra um bocadinho melhor, vamos mudar de forma diferente. Não havendo isso de facto leva-me a preocupar-me em escolher setor estratégico. Ao mesmo tempo, e para concluir esta resposta que já vai comprida, que já vai longa, de facto, há vários setores, e sobretudo numa altura, numa reconfiguração industrial, com o nearshoring, com a reconfiguração geopolítica, que tem a ver com a mudança das cadeias de abastecimento, com mudanças muito grandes no que será o padrão da energia do lado climático, ou o que acontece com o preço do petróleo e os outros. Tudo isto exige investimentos de infraestrutura nacionais de um Estado que ajude a orientar de uns setores para outros. Portanto, é inevitável que haja alguma política industrial. É bom que assim seja. Um Estado completamente laissez-faire, um Estado completamente liberal, se quiseres, demasiado capitalista, vai falhar nessa competição de Estados. Mas dentro de um Estado que intervenha, que seja um Estado que, antes de mais nada, não atrapalhe. 2, como eu dizia, que queira crescer, que ponha alguma energia nisso, que tenha pessoas e ministros que estejam a pensar nisso e não só a repetir o bolo. E em terceiro lugar, que se a escolher como crescer, a escolher o fermento, tenha a flexibilidade de, tendo experimentado um certo fermento, perceba que ele não está a funcionar e mude para outro fermento. Portanto, querer ter o fermento, deixar que outros ponham o fermento quando tu não pões. 3, escolher um fermento sim, mas ter a flexibilidade de mudar que fermento é, sendo noção de que vai ser preciso por algum fermento, incluindo algum público. São essas as minhas 4 respostas à tua pergunta do que seria uma estratégia de crescimento para este país. Fernando Medina tem-nos surpreendido como Ministro das Finanças? É o mais político dos Ministros das Finanças dos últimos anos, não é só deste governo. Viemos da Academia, com Mário Centeno, também com João Leão, noutros governos. Fernando Medina é um Ministro político, se podemos simplificar, digamos assim, a opção, mas há pouco falávamos sobre o objetivo e os resultados, até agora, da descida da dívida pública. O que é que devemos esperar de um Ministro das Finanças? Ele deve ser um Ministro das Finanças que, num contexto como o português, deve ter, de facto, como prioridade a dívida pública, no contexto português atual que vivemos, ou devia ser um Ministro
finanças mais, digamos, políticas económicas, com outro raio de ação. Se olharmos para Fernando Medina, do ponto de vista de dívida pública, não podemos deixar de dizer que para já está a ter sucesso. Atualmente surpreendente para alguns, por ser um ministro que vem do partido, que é da política e que fez a sua carreira política, enfim, para lá da sua formação, obviamente, académica de base, mas política. Isso está a revelar-se uma surpresa ou não? Eu não diria uma surpresa, mas de uma certa forma vou responder-te, tu já respondeste em parte à pergunta. Em primeiro lugar, o Ministro das Finanças, a sua principal função, o seu principal papel, número 1, número 2, número 3 e número 4 na sua lista de prioridades, é o controle do déficit público, é o controle da dívida pública. Nesse lado, como falámos já antes, e tu referiste, Fernando Medina até agora tem tido imenso sucesso. Tem controlado a dívida pública, tem controlado o déficit público e merece todo o mérito por isso. Em segundo lugar, existe um Ministro das Finanças, em Portugal, prioridade número 5 ou 6, se quiseres, gerir a carga fiscal. Ou seja, até que ponto é que, dentro da carga fiscal, estamos a recolher receita de uma forma mais ótima, mais eficiente. Esta mudança, como te disse, de descida de impostos diretos e aumento de impostos indiretos, parece-me a mim apropriada. Portanto, nesse sentido, também, boa nota para Fernando Medina. Aqui, no entanto, podíamos falar de que podia ter-se feito mais e melhor. Já, por exemplo, o IVA zero, que esteve em parte, penso que ainda foi na altura de Fernando Medina, depois experimentou, por exemplo, é uma medida má. E está agora a acabar, e ainda bem que está a acabar, e vai no sentido oposto, e vai no sentido errado, e criou imensas distorções desnecessárias. Portanto, aqui, se quiseres, tem-se dado bem, em geral, podemos apontar coisas negativas, podemos apontar coisas positivas, em termos do que tem feito à estrutura fiscal, quais impostos que sobem e descem. IVA zero, muito mau, subida de IRS, muito bom. Entre os dois, alguns maus, outros bons, dependendo, mas nada, enfim. Depois, portanto, para mim, essas são as prioridades do Ministro das Finanças. Gerir como se cobram impostos, gerir a totalidade da despesa pública e, como tal, do déficit público. Depois, falavas tu, e a política económica. Eu penso que, tendo em conta a forma como o Estado está organizado em Portugal, essa tem de ser uma responsabilidade do Primeiro-Ministro, que depois delega nos ministros que apoia, não do Ministro das Finanças. Em Portugal, porque a dívida pública e o controle do déficit público foram durante tantos anos um falhanço, o Ministro das Finanças acabou por ter um poder muito grande que interferia com a própria política económica. Sim. A partir do momento em que ele está controlado e é apoiado pelo Primeiro-Ministro, e ainda bem que assim é, não tem de ser assim, não devia ser assim, devia ser a responsabilidade tem de ser do Primeiro-Ministro, parece-me a mim, e não seria saudável que fosse o Ministro das Finanças a fazer isso, como teve de fazer às vezes em Portugal, porque na ausência de um controle da despesa pública e de déficit e de compromisso com isso do Primeiro-Ministro, tinha de ser o Ministro das Finanças, quase que nas costas do Primeiro-Ministro, a impor essa disciplina que afetava todo o resto da política económica. Mas, no mundo atual, não só ideal, mas atual, em que o Primeiro-Ministro está comprometido com isso, Fernando Medina, as suas funções são controlar a dívida pública ou controlar o déficit público, muito bem, gerir a carga fiscal ou a estrutura dos impostos, aí suficiente, se quiseres, ou suficiente mais. Em comparação com outros das finanças, é sempre muito difícil dizer se ela é melhor ou pior, porque cada um tem desafios muito diferentes. Claro, naturalmente. Em relação a se me surpreendeu ou não, não posso dizer que tivesse uma opinião fortíssima, portanto não posso fazer essa questão. Em último lugar, se é melhor ter um Ministro das Finanças mais académico, ou um Ministro das Finanças que vem mais da política, e novamente penso que depende muito das circunstâncias. O Ministro das Finanças, acima de tudo, é um político. Com certeza que eu acho que as qualidades académicas ou científicas, se quiseres, ou de economista do Ministro das Finanças, são por vezes muito importantes em Portugal e têm sido, e daí teres tido tantos Ministros das Finanças que vêm da academia ou que são mesmo muito distintos economistas mesmo muito bons, em termos científicos e académicos, vem do quê? Vem um pouco daquela coragem de que falava há pouco, ou seja, vem de, apesar de toda a pressão política, para fazer aquilo que dava um jeitinho a este ou àquele, que seria popular ao outro, que é importante ter pessoas que têm princípios científicos muitíssimo sólidos, conseguem perceber o que é que está errado ou certo. Porque o que esses princípios sólidos, se quiseres, te dão, é essa noção de perceber o que está certo ou errado, depois de toda a confusão e todas as pressões e todos os apelos à subida da extrema-esquerda ou da extrema-direita que venham na espuma dos dias e na gestão dos dias. Portanto, aqui, ter uma pessoa à frente de um jornal ou de uma empresa, ter uma pessoa sólida, que é um bom jornalista, é importante. Porquê? Porque ele percebe o que é que no jornalismo é importante e o que não é,
apesar de todas as pressões e dificuldades e desafios do dia-a-dia de gerir um jornal como tu geres, António. Igualmente, ter um Ministro das Finanças sólido implica que ele percebe essas dificuldades. Mas essa gestão do dia-a-dia é importantíssima também e, acima de tudo, o Ministro das Finanças é um ministro, é um político. E, portanto, tens alguém que talvez não seja tão sólido, mas seja suficientemente sólido, mas que gira melhor esse dia-a-dia, às vezes pode dar resultados muitíssimos melhores. E, portanto, eu não acho que necessariamente o Ministro das Finanças tenha de ser um ótimo economista ou que tenha de ser um ótimo político. Há aí um trade-off entre os dois. E Portugal tem tido esse trade-off, às vezes com mais sucesso, com menos sucesso. Mas eu não tenho aversão nenhuma a que haja Ministros das Finanças mais políticos e menos economistas, ou mais economistas e menos políticos. Ambos podem funcionar perfeitamente bem. Obrigado, Ricardo, pela sua presença aqui Obrigado. no nosso Estúdio Eco. Obrigado.